Vitória venceu e tem um duelo que valerá mais 6 pontos fora de casa. Bahia vê os rivais do G6 se distanciarem na tabela. Esses são os rolês de assuntos do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. E como é de praxe aqui do canal, se inscreva, deixa o like, o comentário e compartilhe este conteúdo com geral, beleza? Vamos começar esse rolê exaltando a vitória do Vitória para cima do Fluminense. Pois bem, o rubro-negro baiano fez o dever de casa ao vencer o tricolor das Laranjeiras dentro do Barradão por 2-1. O time de Thiago Carpini mostrou um jogo bastante seguro, controlando as ações do time carioca, o que não era visto em outras partidas antes da sua chegada. O time não era tão agudo e com ele agora é muito mais agudo ao ataque, tem mais profundidade, controla mais o jogo, mais as ações. Antes de sua chegada, não. Mostrou ali um jogo bastante seguro. Nesta partida, quem não pôde atuar foi o xerifão da defesa, Wagner Leonardo, que estava suspenso. Carpini optou aí pelo zagueiro Edu para substituí-lo ali na equipe. Tinha outras opções, como Bruno Vini, Andrei. No caso de Bruno Vini, teve algumas oportunidades e não soube aproveitar, e muito menos caiu nas graças dos torcedores. E por isso a opção mesmo foi por Edu. E aliás, foi por um defensor que o Vitória abriu o placar. Neres, que desviou a bola de cabeça, fazendo 1-0 para o rubro-negro baiano. E assim, com 1-0 no placar, o Vitória continuava ditando o ritmo da primeira etapa, controlando as situações ali que o Fluminense tentava colocar. E terminou 1-0 com o Leão na frente. Só que na volta para a segunda etapa, logo aos 15 minutos, a equipe tricolor das Laranjeiras conseguiu empatar a partida em um lance de falta de sorte do arqueiro Lucas Arcanjo. Martinelli chutou a bola, pegou no travessão, a mesma voltou, bateu nas costas do goleiro e morreu no fundo das redes. Mas assim, o Vitória não se abateu e continuou controlando os ímpetos do Fluminense para que não pudesse chegar à meta do arqueiro. Continuou controlando. E ali, quando a partida já se desenhava um empate naquele momento, teve um pênalti para o Vitória, um pênalti meio que duvidoso, mas aí é onde é que está. O Vitória não tem nada a ver com isso, foi lá, cobrou e fez, mudando o resultado ali, ganhando do Fluminense por 2-1. Já se falando da polêmica do pênalti para o Vitória, a rodada se abriu tendo várias polêmicas em relação aos penais marcados. No jogo do Palmeiras, 2 pênaltis. O Flamengo teve um pênalti ali também. O Atlético Mineiro, outro pênalti. E no fechamento da rodada, na última segunda-feira, o Corinthians também ganhou com um pênalti Mandrake. E assim, nesta partida do Vitória contra o Fluminense, houve um pênalti claríssimo e que não foi marcado. E aí, para justificar, deram outro pênalti, meio que duvidoso. Mas como eu já falei, o Vitória não tem nada a ver com isso. Porque em outra partida contra o Cruzeiro, o Leão foi garfado, prejudicaram o Leão. A diretoria reclamou dos lances ali, da postura da arbitragem, mas nada foi feito. E assim, o Fluminense também reclamou. Mas eles não falaram da penalidade claríssima a favor do Vitória. E por se falar dessa partida aí, esse jogo valia ali para o Vitória 6 pontos por conta do Fluminense, que assim, tinha uma partida atrasada, jogou no meio de semana e venceu o Atlético Paranaense. Mas antes dessa partida, a diferença de pontos para o Vitória era de apenas um. E aí, quando venceu o Furacão no meio de semana pela partida atrasada, imprimiu 4 pontos de diferença. E é por isso que o Vitória precisava vencer esse duelo de 6 pontos, para não se perder, se afastar do Fluminense ali nessa parte da tabela. E aí o Atlético Paranaense, que perdeu no meio de semana e entrou na zona de rebaixamento, venceu a equipe do Cruzeiro nessa rodada, na última rodada, e conseguiu sair da zona. Neste momento, a diferença do Vitória para com o Fluminense é de apenas um ponto. Do Atlético Paranaense com o próprio rubro-negro baiano, de um ponto. E essa diferença também é de um ponto para o primeiro colocado que está na zona de rebaixamento. Já o Corinthians, que venceu, está empatado em números de pontos com o rubro-negro baiano. Só que o Vitória leva vantagem é nos critérios de desempate. Mas assim,
o Vitória precisava vencer a equipe do Fluminense para poder continuar ali, né, se livrando da beirada da zona de rebaixamento. E por se falar na próxima rodada, é justamente contra o próprio Furacão, que está brigando também para fugir do rebaixamento, que será o próximo duelo do rubro-negro baiano, que também valerá 6 pontos. E o Vitória vai precisar aí vencer a equipe do Furacão lá em Curitiba. Só que na partida contra o Fluminense, o Vitória teve 2 desfalques, que foi Wagner Leonardo e Luan. Para esta próxima partida, vai ficar desfalcada aí de Leonaldi e também de Gustavo Mosquito. Mas na contramão aí dos desfalques, Luan e WL estarão à disposição de Thiago Carpini. Agora vamos trocar o foco do rolê e falar do Bahia, que atuou fora de casa, tinha uma partida muito decisiva contra a equipe do Vasco da Gama, na qual precisava de um triunfo para se manter na briga ali pelo G6. Pois é, tinha, porque agora o caldo engrossou de vez para as pretensões do tricolor de aço. Engrossou de vez. O time de Rogério Ceni foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Cruz Maltino, buscando aí se manter, né, ali na briga pelo G6, tentando ingressar no G6. Mas isso não ocorreu, porque no primeiro tempo o Esquadrão levou um sacode do Vasco da Gama. E veja bem, antes de completar os 20 minutos, estava 2-0 para o time carioca. E aos 31, o Bahia tomou o terceiro gol. E aí Rogério Ceni, vendo o time todo atônito, perdido em campo, com o esquema tático que ele montou erradamente, ele resolveu fazer substituições. Promoveu ali a entrada de 2 e colocou o Lúcio Rodrigues, que entrou e aos 41 minutos marcou o primeiro gol do Esquadrão. Mas assim, foi para o intervalo com 3-1 nas costas. No entanto, o Vasco da Gama atuou no meio de semana por uma partida atrasada do primeiro turno, venceu. O Bahia não, teve a semana toda só para treinar. E aí, diante do Vasco, viu, entrou dessa forma, estabanado, sem critério, sem uma forma, sem um modelo de jogo. O Vasco, por sua vez, teve 2 desfalques. O Bahia, um dia antes, ficou sem Biel, porque sofreu ali um desconforto, então foi poupado. Mas assim, ambos os times têm elenco suficiente para montar uma boa equipe. No caso de Rogério Ceni, tinha opções ali para poder montar um esquema, uma equipe titular para enfrentar o Vasco da Gama. E assim, ele não fez e o time acabou levando aí essa pancada. Na volta para a segunda etapa, ele mesmo fez outras alterações. Ademir foi lá, conseguiu ainda diminuir o placar. Teve a oportunidade ali de Ratão empatar a partida. Só que assim, eu não vou acusar o cara, não vou criticar ele, porque foi uma bola de surpresa. Rebateu, bateu nele e pronto, foi para a linha de fundo. Não tinha o que fazer. Mas assim, o erro todo foi de quem escalou, foi de quem montou o time para enfrentar o Vasco da Gama, sabendo que teve a semana toda livre só de treinos. E a equipe carioca jogou aí no meio de semana e assim, foi lá e fez um belo de um resultado. E neste momento colou aí, né? Colou junto do Bahia. Tá ali com 43 pontos. E outra coisa, com a derrota, viu a chance de poder encostar no São Paulo, ficar mais distante. O cenário ideal para esta última peleja da última segunda-feira contra o Vasco da Gama era o seguinte: tinha que vencer a equipe carioca para diminuir essa diferença entre o tricolor paulista, que hoje é de 5, cairia para 2 pontos, e do Internacional também ficaria a 3 pontos de diferença. Só que hoje permanece os mesmos 5 pontos para o São Paulo e 6 pontos para o Internacional, que hoje é o quinto colocado. Só que assim, neste momento, o Inter, né, e o São Paulo estão firmes no G6, com os resultados da última rodada. Por quê? O São Paulo apenas empatou, não foi um resultado bom, mas assim, em termos de quem quer se classificar para a Libertadores, foi bom para o tricolor paulista. Já para o Internacional foi ainda melhor, porque venceu a equipe do Atlético Mineiro, que abriu mão do Campeonato Brasileiro. E aí o Colorado venceu. Só que para o Bahia ficou ruim. Por quê? O próximo jogo do Esquadrão é contra o Tricolor Paulista, dentro da Arena Fonte Nova. E assim, se vencer, viu, vai poder diminuir essa vantagem, essa distância.
vai passar a ter 2 pontos, porque se tivesse vencido o Vasco, cairia, né? Seria ali uma partida que valeria 6 pontos. E aí, se vencesse o São Paulo, ficava na sexta colocação, ultrapassando o time paulista na tabela. Mas como não conseguiu vencer a equipe carioca, e se vencer o tricolor paulista, vai ficar estagnado ali, sendo sufocado pelas equipes que estão logo atrás, no caso o Cruzeiro e o Vasco da Gama. E assim, para essa partida, quem não vai atuar é Tassiano, que levou o terceiro amarelo. E tem outro ponto de vista aí. É um tabu de Rogério Ceni, que não consegue vencer as equipes por onde ele passou como treinador. Ele não consegue vencer. É um tabu aí a ser quebrado novamente. E outra coisa, precisa vencer se quiser continuar brigando pelo G6. Ou está esperando o Atlético Mineiro, né, o Botafogo vencer a Libertadores, para poder surgir mais uma vaga aí, uma possibilidade para ir para a Libertadores. Não, tem que fazer o papel de casa neste momento. Tem que fazer a lição, que é vencer o tricolor paulista. E aí, torcedores? O Bahia vai conseguir vencer o São Paulo na próxima rodada e conseguir um acesso aí na pré-Libertadores? E o Vitória vai vencer o Atlético Paranaense e continuar nessa pegada para fugir do rebaixamento? Comente aí